E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo no canal. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar o like. Estamos aqui com o canal do Delton, todos ao crédito ao canal dele e vamos ao vídeo. O advogado de Donald Trump descobre o segredo de Alexandre de Moraes e fica em choque. O que eu vou mostrar para você agora são dois momentos em que o advogado do Trump, o Martin DeLuca, ele ficou completamente chocado, estarrecido, ao descobrir como que realmente o Brasil funciona. O Martin DeLuca, ele já é conhecido nosso. Ele é o advogado que está processando o ministro Alexandre de Moraes na justiça americana, representando a Rumble e a Trump Media. Isso por conta de todos os abusos e do regime de censura que Moraes instalou aqui no país. O Martin, ele ficou famoso também por suas excelentes participações em entrevistas, em programas de televisão aqui no Brasil, em que ele explica de forma didática, serena e ao mesmo tempo séria e firme os abusos que Moraes tem cometido, como o ministro tem violado as leis brasileiras e americanas e por que o ministro precisa ser punido por isso, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os cortes dos vídeos em que o Martin DeLuca engole os militantes de redação que tentam crescer para cima dele, defendendo o Moraes, já se tornaram épicos. E ele está incomodando tanto, mas tanto, gente, que na semana passada a Polícia Federal transcreveu postagens dele e vazou mensagens que ele trocou com Bolsonaro, aparentemente numa tentativa de intimidá-lo, ou mesmo de criminalizar a sua atividade jurídica de advogado, relacionando ele com a atuação de Eduardo e Jair Bolsonaro. É isso que acontece hoje no Brasil com quem incomoda o STF. É caçado, é inserido em inquérito, é perseguido. E agora o Martin DeLuca começou a descobrir várias coisas sobre o Brasil que tem deixado ele chocado. Bora lá então para a primeira coisa que ele descobriu. Que o deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, foi acusado por delatores da Odebrecht de ter recebido 4,5 milhões de reais em propina. Olha aqui, ó, vou mostrar para você. Uou, olha a expressão dele. Nossa, eu nem sabia que o Lindenberg Farias recebeu 4,5 milhões em propina. O que aconteceu com o caso dele, hein? Bom, Martin, aconteceu aquilo que sempre acontece com os casos da Lava Jato. Ele foi devorado pelo buraco negro conhecido como STF, do qual nenhum caso de corrupção escapa, é tudo engolido, triturado, amassado e nunca mais é visto. Mas foi essa segunda revelação que eu vou te mostrar agora que mais chocou o advogado Trump. E essa aqui é sobre um segredo do Alexandre de Moraes e do Davi Alcolumbre. Olha aqui comigo, ó. Espere um minuto. O presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, que tem 2%, só 2% de aprovação na pesquisa paga pelo seu próprio partido e que está bloqueando o impeachment de Moraes, ele tem processos contra ele e a sua família pendentes lá no STF? Isso o torna como um refém? Que casos são esses? É difícil de acreditar. É isso aí, Martin. Finalmente você está entendendo o tamanho do buraco em que nós, brasileiros, estamos enfiados. Sim, Davi Alcolumbre, assim como todos os demais parlamentares do Congresso, são um tipo aí de refém na mão do Supremo enquanto existiu foro privilegiado. Mas é muito mais do que isso. Davi Alcolumbre é parte integrante do sistema, é um dos donos do poder. Davi Alcolumbre, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo da semana passada, janta toda semana com Alexandre de Moraes e com Rodrigo Pacheco. E não é só Alcolumbre que está nas mãos do Supremo, não. Hugo Mota também. E ele tem sido uma fábrica de escândalos nesse ano de 2025. Dá uma olhadinha aqui, ó. PF mira a cidade governada por pai de Mota em operação contra a corrupção. Presidente da Câmara, Hugo Mota, empregou funcionárias fantasmas em gabinete de jornal. Hugo Mota emprega caseiro de fazenda em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Ré por rachadinha, chefe de gabinete de Hugo Mota tem poder ilimitado para sacar salários de funcionários. 10 funcionários e ex-funcionários de Mota deram poderes para chefe de gabinete para poder movimentar, sacar o dinheiro deles. Ela já é ré por rachadinha. Câmara pagou 807 mil reais a funcionária fantasma de Hugo Mota. Cadê o STF para proteger a democracia? Cadê as buscas e apreensões, as prisões? A corrupção é uma ameaça muito maior à democracia do que aquelas senhorinhas do 8 de janeiro.
Por que o STF não age? Sabe por quê? Para ter mote e alcolumbre nas suas mãos. Gente, não é à toa que a anistia não passe. Não é à toa que o foro privilegiado não caia. Não é à toa que projetos de lei contra os interesses dos ministros do Supremo vivam engavetados. Não é à toa que os mais de 30 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes nunca, jamais são pautados. Essa é a nossa realidade. E esse é um dos motivos pelos quais o Brasil precisa de uma ajuda internacional humanitária para retornar uma normalidade democrática, para cessar os abusos contra os direitos humanos. Não é só o Martin de Luca que não sabia de tudo isso. Tem muita gente ainda vivendo nas sombras da ignorância a respeito de todos esses fatos, porque a nossa grande mídia simplesmente esconde, distorce esses assuntos sempre que fala deles, defendendo os poderosos em vez de defender a verdade. E é por isso que eu me informo pela Gazeta do Povo e eu quero convidar você para se informar por lá também. A Gazeta do Povo, ela patrocina o nosso canal e ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto de assinatura. R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses e você cancela quando quiser, mas eu tenho certeza de que não vai querer cancelar. É menos do que um pão de queijo, gente, um cafezinho por mês. E assim a gente vai apoiar ainda o trabalho de um jornal que vive das assinaturas, porque não aceita receber R$ 1 do governo, nem ser capacho dos ministros do STF. Acesse agora aí gazetadopovo.com.br. Você também pode usar esse QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com. O Trump, o próprio Donald Trump, citou na sua sanção, na sua punição Magnitsky, Alexandre de Moraes, jornalista que Moraes prendeu por 1 ano por criticar o STF. Ah, não é possível de eu ter que ele ficou preso por crítica. Eu vou te mostrar. As sanções a Moraes são punição direta por uma de suas maiores atrocidades que você vai conferir aqui. Você que está me assistindo agora, você já criticou a STF nas redes sociais, com seus familiares? Eu aposto que já, né? Eu mesmo critico todos os dias, mas eu nunca ultrapasso o limite da crítica, o limite da lei. Hoje a gente precisa tomar todos os cuidados para que as críticas sejam sempre legítimas, porque senão cortam a nossa língua. Afinal, mesmo sem passar dos limites, sem fazer nada ilegítimo, tanta gente tem sido censurada e, como você vai ver agora, até presa. Agora imagine o seguinte, imagine as críticas que você já fez ao Supremo. Agora imagine você acordar de manhã com uma visita da Polícia Federal na tua casa. Você está preso! Tenha o direito de permanecer em silêncio, dizem os agentes da Polícia Federal para você. Pelo que, você pergunta? Como assim? O que eu fiz que eu não sei? E eles respondem, ora as bolas, você está preso por criticar o STF. Aí você vai olhar o que você disse que pode ter sido tão grave assim para a Polícia Federal aparecer na sua casa de manhã cedo para te levar para a prisão. E aí você vê na decisão do Alexandre de Moraes frases como estas aqui, ó. Olha aí. Na matéria da Gazeta do Povo, aspas do que o jornalista falou. É uma vergonha um poder tomar a atribuição de outro. Ou seja, é uma vergonha o Supremo atropelar o Congresso Nacional. Próxima frase. Sem liberdade não existe independência. Sem liberdade não tem independência. Se você tem liberdade para você agir, não tem como a gente ter independência como nação, como poderes. Próxima. Não tenho dúvidas da invasão do STF hoje, a qualquer momento, no ato de desespero do brasileiro de reaver suas liberdades. Diagnóstico, não está defendendo que se faça nada. Está dizendo o seguinte, pode acontecer uma invasão hoje, pode acontecer uma atrocidade hoje, pode acontecer ataques hoje, em razão de atos de desesperos de brasileiros que buscam reaver as suas liberdades. Está fazendo um diagnóstico, não está defendendo nada, não está incentivando ação, não está pedindo nada, não está promovendo nada. Ponto. Ponto. Agora imagine o pior. Imagine que você ficou 368 dias preso, sim, preso por mais de 1 ano por conta dessas postagens que eu mostrei para vocês. Simples, inócuas, legítimas, não criminosas, que você fez com meras críticas ao Supremo Tribunal Federal. Foi exatamente isso que aconteceu com o jornalista Jackson Rangel, do Espírito Santo, cuja história viralizou novamente nesse final de semana, porque ele foi uma das vítimas de Alexandre de Moraes citadas por Donald Trump nas sanções da Lei Magnitsky contra o ministro. E quem jogou luz do sol sobre essa história tenebrosa lá atrás e também agora
foi a Gazeta do Povo, que jogou luz também sobre as diversas outras histórias que hoje nós conhecemos bem, como o caso da Débora. Olha só o que a Gazeta publicou neste final de semana. Acompanha aqui, ó. Jornalista citado pelos Estados Unidos em sanção contra Moraes passou 1 ano preso por criticar o STF. Olha só o que disse o governo americano sobre o caso dele como um dos exemplos de abuso judicial de Alexandre de Moraes, o que justificou as sanções da Lei Magnitsky. Moraes deteve arbitrariamente o jornalista por mais de 1 ano em retaliação por exercer a liberdade de expressão, afirmou o comunicado do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, emitido em 30 de julho. Moraes investigou, processou e reprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentar acusações, apontou o texto. Eu tive a oportunidade, na primeira reportagem da Gazeta do Povo, de fazer uma análise jurídica desse caso do Jackson Rangel e eu fiquei absolutamente abismado com o nível de crueldade, de torpeza e de ilegalidade que eu encontrei nas decisões do ministro Alexandre de Moraes. O que ele fez com esse homem foi simplesmente monstruoso. Além desse homem ter ficado preso por mais de 1 ano sem denúncia, o que é ilegal e é uma prova de que ele não cometeu crime algum, porque se tivesse cometido algum crime, a PGR teria denunciado. Ele está usando tornozeleira eletrônica até hoje. Sim, você não ouviu errado. Um cidadão que tem presunção constitucional de inocência. Ele não foi sequer denunciado, mas ele está cumprindo até hoje uma medida cautelar e vivendo o constrangimento e a humilhação dele ter que andar por aí com uma tornozeleira eletrônica presa ao seu tornozelo, como se fosse um bandido. Vejam aqui comigo alguns comentários que eu fiz lá naquela época sobre todas essas ilegalidades desse caso chocante e que expõe com clareza de detalhes o modus operandi abusivo do senhor Alexandre de Moraes. Olha aqui comigo. Os pedidos foram formulados pela Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, que não tem legitimidade para peticionar perante o Supremo Tribunal Federal, como eu expliquei naquela época. Segundo o que eu coloquei, a petição deveria ter sido indeferida imediatamente pelo STF e arquivada. Eu também apontei lá que o jornalista não tem foro privilegiado para ser julgado diretamente pelo Supremo e que ele foi preso sob o argumento de um suposto crime que sequer existe no Código Penal brasileiro, de fake news. E presta atenção, o STF está fazendo uma nova vítima agora, Eduardo Talhaferro, em situações muito semelhantes, porque Eduardo Talhaferro não tem foro perante o Supremo Tribunal Federal. E mais, o que o Talhaferro fez é protegido por lei de proteção a reportantes, que foi inserida na nossa legislação lá pelo pacote anticrime, para proteger quem reporta ilegalidades. E Eduardo Talhaferro tem que ter essa proteção, mas o Supremo está atropelando tudo para se vingar de modo muito parecido como está acontecendo aqui, aconteceu com o Jackson Rangel. Olha aqui, ó. O Deltan, eu, no caso aqui, ainda ressaltei que as frases citadas pelo jornalista foram meras críticas ao Supremo e que ele mesmo, Deltan e eu, teria feito comentários mais fortes e incisivos. Isso faz parte do exercício regular do direito de liberdade de expressão e de imprensa, eu afirmei, apontando que, mesmo assim, Jackson Rangel foi preso sem crime e mantido na cadeia 11 meses a mais que o período máximo permitido para uma prisão preventiva regular. Mas, afinal de contas, o que é regular hoje no Brasil? O que Moraes fez com Jackson Rangel nunca poderá ser reparado. Mas o fato dele ter sido citado nas sanções que vieram com a Magnitsky como um dos principais exemplos de abuso judicial, justificando assim as punições da Magnitsky contra Alexandre de Moraes, é uma medalha de honra para Rangel. E um consolo de que, pelo menos em parte, ainda que não seja suficiente, a justiça foi feita. Mas nós sabemos que a Magnitsky é pouco. Moraes merece o impeachment. Olha quem tá aí para. Então, pessoal, vou estar lendo uma notícia para vocês agora do site Conexão Política. Eleições 2026. Nova rodada de pesquisas capta força de Bolsonaro e mostra o bolsonarismo como via para derrotar Lula e o PT. Números apontam que apenas Jair ou outro elo ligado ao seu sobrenome consegue rivalizar diretamente o atual presidente da República.
Uma nova rodada de pesquisa sobre a disputa presidencial de 2026 confirma que o sobrenome Bolsonaro continua sendo o principal fator de competitividade contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Os dados do Instituto Paraná, realizado em todas as unidades do país, apontam que tanto Jair Bolsonaro, PL, quanto Michele Bolsonaro, PL, aparecem como únicos capazes de rivalizar diretamente com o petista em cenários de primeiro e segundo turno. Disputa no primeiro turno. No cenário 1, Jair Bolsonaro registra 35,2%, enquanto Lula soma 34,8%, configurando empate técnico, mas com vantagem numérica para o ex-presidente Ciro Gomes, PDT. Aparece distante, com 7,9%, seguido por Ratinho Júnior, PSD, com 6,1%. No cenário 2, a presença de Michele Bolsonaro conta com a força do sobrenome. Ela atinge 28,9% contra 35,1% de Lula. Mesmo sem experiência em disputas nacionais, Michele supera nomes tradicionais como Ciro Gomes, 9,4%, e Ratinho Júnior, 7,7%. Já no cenário 3, Lula tem 35,1% contra 24,5% de Tarcísio de Freitas, republicano. O governador paulista fica 11 pontos atrás, enquanto Ciro Gomes, 9,8%, e Ratinho Júnior, 8,4%, aparecem à frente de Ronaldo Caiado, União, com 4,6%. Segundo turno. A pesquisa também simulou embate direto. Contra Jair Bolsonaro, Lula aparece com 41,5%, enquanto o ex-presidente chega a 44,4% numericamente à frente do petista. Na disputa entre Lula e Michele Bolsonaro, a diferença é menor, 43,4% para ela contra 42,3% do petista, em situação de empate técnico. O confronto entre Lula e Tarcísio mostra equilíbrio absoluto, ambos com 41,9%, mas sem indícios de crescimento considerável do governo paulista. Análise do cenário. Os dados indicam que o bolsonarista prevalece com o polo de oposição a Lula. Seja com Jair ou com Michele, o movimento consegue reproduzir um patamar competitivo capaz de forçar a polarização da eleição. Apesar de as sondagens se limitar ao campo do Executivo Federal, os indicadores tendem a fazer que esse número bolsonarista recaia nos estados, de onde virão as eleições para deputados estaduais, federais, governadores e senadores. Tarcísio de Freitas, antes visto como herdeiro natural, aparece em desvantagem a cada nova rodada. Analistas avaliam que a aproximação do governo paulista com elites e integrantes da política profissional tem gerado desconfiança em parte do eleitorado à direita, o que explicaria a estagnação do seu nome nas pesquisas. No atual estágio, a marca Bolsonaro permanece como única via real de enfrentamento ao PT em 2026, sustentando a força do eleitorado conservador, mesmo diante das incertezas jurídicas e política do ex-presidente, que está inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.